Bom, nessa aula continuamos a conversar sobre previdência complementar. Vamos examinar agora a partir do artigo 36, que trata das entidades abertas de previdência complementar, e na sequência vamos fazer um comparativo entre algumas disposições aplicáveis às entidades fechadas e às entidades abertas, e depois comparar assim entidades fechadas, em geral, com entidades fechadas patrocinadas pelo poder público. Então vamos lá, o artigo 36, ele nos diz que as entidades abertas, elas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas. E o objetivo das entidades abertas de previdência complementar, conforme temos aqui, é instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário, que podem ser esses benefícios concedidos através de renda continuada, sob a forma de renda continuada, ou de pagamento único. E são benefícios, na medida em que o indivíduo procure essa entidade, poderá ter um plano junto a ela, pois os planos são acessíveis a quaisquer pessoas físicas. Enquanto nas entidades fechadas, os planos são acessíveis aos empregados do patrocinador, aos associados de um instituidor, aqui não, entidade aberta disponibiliza plano de previdência complementar para quaisquer pessoas físicas que a procurem. As sociedades seguradoras que atuam exclusivamente no ramo vida, que são autorizadas pela SUSEP a operar no ramo vida, poderão ser autorizadas a operar planos de benefícios de previdência complementar. E aí passam a ter que obedecer às disposições contidas na Lei Complementar 109. Compete ao órgão regulador das entidades abertas, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, compete ao Conselho, entre outras atribuições que lhes forem conferidas por lei, estabelecer critérios para investidura e posse em cargos e funções dos órgãos estatutários das entidades. Então, critérios para investidura e posse nos cargos, da diretoria, do conselho de administração. Lembrando que são sociedades anônimas e vão ter que obedecer às disposições específicas para esse tipo de sociedades. Então, os critérios para investidura e posse em cargos e funções dos órgãos estatutários vão ser definidos pelo órgão regulador, observando que o pretendente a diretor, a conselheiro, não pode ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, assim como não pode ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade ou como servidor público. Também compete ao órgão regulador estabelecer normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e estatística a serem observadas pelas entidades abertas, inclusive quanto à padronização dos planos de contas, balanços gerais, balancetes e outras demonstrações financeiras, assim como compete ao órgão regulador definir critérios sobre a periodicidade dessas prestações de contas, sobre a publicação desses documentos e sua remessa ao órgão fiscalizador. Então, o Conselho vai definir quais são as normas, ele vai editar, ele vai editar normas que vão conter as regras a serem obedecidas para contabilizar, questões também relativas à auditoria, atuária, estatística, a padronização do plano de contas, balanços gerais, balancetes, outras demonstrações financeiras, sua periodicidade, a publicação desses documentos e também a sua remessa à SUSEP, como será feita e em que prazo, Também cabe ao órgão regulador, a SUSEP é o fiscalizador, o conselho é o regulador. Então, compete ao regulador, que é o conselho, estabelecer os índices de solvência e liquidez, bem como as relações patrimoniais a serem atendidas pelas entidades, observando que o patrimônio líquido
das entidades não poderá ser inferior ao respectivo passivo não operacional. Bom, e cabe ainda ao Conselho, enquanto regulador, estabelecer as condições que assegurem acesso a informações e fornecimento de dados relativos a quaisquer aspectos das atividades das entidades abertas. E aí vem a atuação do fiscalizador, do órgão fiscalizador, que nesse caso aqui é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, depende de prévia e expressa aprovação da SUSEP a constituição e o funcionamento das entidades abertas, bem como as disposições de seus estatutos e as alterações do estatuto. Também depende de prévia e expressa autorização da SUSEP a comercialização dos planos de benefício, os atos relativos à eleição e consequente posse de administradores e membros de conselhos estatutários e as operações relativas à transferência do controle acionário, fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária. Então, só relembrando aqui, no caso, do Conselho, enquanto regulador, ele vai definir os critérios para investidura e posse nos cargos e funções dos órgãos estatutários da entidade. Quais são os órgãos estatutários? Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria. Cabe também ao regulador definir normas gerais sobre contabilidade, auditoria atuária e estatística, sobre balanços, demonstrações, também periodicidade e apresentação dessas demonstrações, não é? A publicação desses documentos e a remessa deles à SUSEP. Aqui seria a SUSEP. Muito bem. Também compete ao regulador definir os índices de solvência e liquidez, bem como relações patrimoniais a serem atendidas, observando, tá? E aí já existe aqui uma condição, que é o patrimônio líquido não ser inferior ao passivo não operacional. Também cabe ao regulador definir o acesso a informações e o fornecimento de dados relativos a quaisquer aspectos das entidades. Já a SUSEP, ela vai ter a atribuição de autorizar, porque depende de sua prévia e expressa autorização, constituição da entidade, funcionamento da entidade, disposições estatutárias. O estatuto é submetido à SUSEP, bem como quaisquer alterações desse estatuto, comercialização de planos de benefícios. Aí vem os atos relativos à eleição e consequente posse de administradores e membros dos conselhos. Os critérios para a investidura desses membros do conselho é definido pelo órgão regulador, mas os atos relativos à eleição e à posse de administradores e conselheiros é submetido, os atos são submetidos à SUSEP. E também a SUSEP vai ter que aprovar, aí as operações relativas à transferência de controle acionário e qualquer forma de reorganização societária. O órgão regulador, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, vai disciplinar o tratamento administrativo que vai ser dado aos assuntos constantes do artigo 38. As entidades abertas deverão comunicar à SUSEP, no prazo e na forma estabelecidos, os atos relativos a alterações estatutárias e à eleição de administradores e membros dos conselhos estatutários, e também as entidades vão comunicar à SUSEP o responsável pela aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, que vai ser um dentre os membros da diretoria executiva. Os demais membros da diretoria executiva responderão solidariamente com aquele diretor responsável pela aplicação de recursos pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido. Conforme a gente falou na aula anterior,
se aquele diretor escolhido para ser, né, o responsável pela aplicação de recurso tiver tomado uma providência na qual não participaram os demais integrantes da diretoria, eles não serão solidários com aquele indivíduo, ok? Então, vamos lá. As entidades abertas, elas devem levantar no último dia útil de cada mês, no último dia útil de cada semestre, balancetes mensais e balanços gerais. Então, todo mês o balancete e semestralmente balanço geral, observando regras e critérios definidos pelo órgão regulador. Aquelas sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de benefício, que são aquelas seguradoras que atuam no ramo vida, deverão apresentar nas demonstrações financeiras, de forma discriminada, as atividades previdenciárias e as de seguro. Então, discriminar atividades previdenciárias e atividades de seguros conforme determinado pelo órgão regulador, tá? Então, vamos comparar agora, tendo em vista isso que a gente viu nas aulas anteriores, como é que funciona, tá? Para a entidade aberta, para a entidade fechada, uma série de aspectos importantes. Então, primeira questão da forma de organização. As entidades abertas, elas são constituídas exclusivamente, unicamente, sob a forma de sociedades anônimas. Lá no final da lei, nós vamos verificar que existe uma disposição de natureza transitória, dizendo que aquelas sociedades, né, que aquelas entidades abertas que no passado se organizavam sob a forma de sociedades civis, elas poderão continuar a manter essa forma, né, de organização, essa estrutura. Então, assim, a gente, né, chegando lá, volta a comentar esse assunto. Mas hoje, uma entidade aberta, tá, ela tem que ser uma sociedade anônima. Já as entidades fechadas, né, elas vão ser organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos. As entidades abertas podem ter fins lucrativos. As entidades fechadas são fundações ou sociedades simples hoje, né, sem fins lucrativos. No que diz respeito à entidade fechada de previdência complementar e à FUNPRESP, que nós também chegamos a examinar nas aulas anteriores, nós vimos, né, acabamos de examinar que entidades fechadas são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem lucrativo. Pode ser uma forma, pode ser outra. Quando dá autorização para a criação das FUNPRESPs, que são as entidades fechadas de previdência complementar, né, criadas pela União para servidores efetivos na esfera federal, então, né, essas entidades aí, elas são estruturadas na forma de fundação. A forma, né, organizacional escolhida foi a de fundação. Fundação de natureza pública, mas com personalidade jurídica de direito privado, com autonomia financeira, administrativa e gerencial, e vão ter sede e fórum no Distrito Federal. O objetivo das entidades abertas de previdência complementar é instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único e são acessíveis a quaisquer pessoas físicas. Já no caso das entidades fechadas de previdência complementar, o objeto é a administração e execução de planos de benefício de natureza previdenciária, tá, que são pagos de forma continuada. As entidades fechadas, né, portanto, administram planos de benefício de natureza previdenciária e é essa mesma finalidade da FUNPRESP. A FUNPRESP, né, a entidade fechada, na verdade não é uma, são as FUNPRESPs, são entidades fechadas de previdência complementar com o objetivo de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário acessíveis exclusivamente a servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. As entidades abertas são acessíveis a quaisquer pessoas físicas. As entidades fechadas de previdência complementar são acessíveis, os planos por ela oferecidos, né,
são acessíveis exclusivamente a empregados dos patrocinadores, pode ser de um patrocinador, de vários patrocinadores, quando é uma entidade multipatrocinada, e também exclusivamente a associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, ou seja, a associados ou membros dos chamados instituidores. As entidades fechadas, né, a gente sabe que existe uma exclusividade de acesso a empregados dos patrocinadores, a associados ou membros das pessoas jurídicas que são instituidoras, né, de previdência complementar. No caso da FUNPRESP, os planos de benefícios são acessíveis exclusivamente a servidores, né? FUNPRESP é uma entidade fechada de previdência complementar, tem exclusividade de acesso, só que elas foram criadas pela União no sentido de oferecer planos de benefício a servidores públicos federais, titulares de cargo efetivo do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Cuidando apenas, né, de lembrar aqui que, no caso, também os servidores do Tribunal de Contas e os membros do Tribunal de Contas terão acesso à Previdência Complementar no âmbito das FUNPRESP e também os membros do Poder Judiciário. Só lembrando, da aula anterior, nós temos a FUNPRESP-ESE, que vai oferecer planos de benefício tanto para o pessoal do Executivo, quanto do Legislativo, do Tribunal de Contas, e a FUNPRESP-JUDE, que é do Judiciário, não é? Para servidores efetivos do Judiciário e para os membros do Poder Judiciário. As entidades abertas de previdência complementar, tá? Elas, na verdade, oferecem planos de benefício que podem também ser ofertados por sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, aqui, né, as entidades abertas oferecem planos de benefício e, da mesma forma, as seguradoras que operam no ramo vida. As entidades abertas, né, como sociedades anônimas que são, elas têm que ter conselho de administração, conselho fiscal e diretoria. As entidades fechadas de previdência complementar, sejam elas fundações ou sociedades simples, a Lei Complementar 109 nos diz que elas têm que ter conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria executiva. Quando eu penso nas entidades abertas, para, né, você definir quem são aquelas pessoas que vão ser conselheiros, os critérios de investidura e posse são definidos pelo órgão regulador, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Esses, né, pretendentes a conselheiros, eles não podem ter sofrido nenhuma condenação criminal transitada e julgado, nem ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social como servidor público. No caso das entidades fechadas de previdência complementar, o indivíduo que vai ser conselheiro, ele tem que comprovar experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, contábil, administrativa, jurídica, de fiscalização ou de auditoria, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado e não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social como servidor público. No caso da diretoria das entidades abertas, os critérios para investidura e posse, né, vão ser definidos pelo órgão regulador, também não pode ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, não ter sofrido também penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social como servidor público. No caso das entidades fechadas, o indivíduo que vai ser, né, membro da diretoria executiva tem que ter comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, contábil, administrativa, jurídica, de fiscalização ou de auditoria, não ter sofrido condenação criminal transitada e julgado, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade ou como servidor público e tem que ter nível superior. E o que é esse asterisco nós vamos já ver na próxima página, tá? Os membros da entidade fechada, né, os membros da diretoria da entidade fechada, tem que ter prova de experiência nessas áreas, não ter sofrido essa condenação criminal, não ter sofrido penalidade e tem que ter nível superior. Mas no caso da Lei Complementar 109,
permite que no âmbito das entidades fechadas, 30% dos cargos de diretoria, tá, não exijam nível superior. Mas quando for uma entidade fechada com patrocinador público, na diretoria tem que ter a comprovada experiência, né, nessas áreas aqui, não ter sofrido condenação criminal, transitado julgado, não ter sofrido penalidade e realmente na Lei Complementar 108, a diretoria das entidades fechadas com patrocinador público exige nível superior, então é uma particularidade. Enquanto na 109 existe, né, aqui seria a Lei Complementar 109, aqui seria, né, a Lei Complementar 108. Enquanto nas entidades fechadas, em geral, exige-se nível superior, mas tem uma ressalva que até 30%, excepcionalmente, até 30% dos cargos podem ser, né, diretores sem formação de nível superior. A Lei Complementar 108, quando fala da diretoria executiva das entidades fechadas com patrocinador público, não abre essa ressalva. Realmente, os diretores têm que ter nível superior. Muito bem, composição do Conselho Deliberativo. No âmbito da Lei Complementar 109, nós encontramos o seguinte, que a composição desse conselho vai ser prevista no Estatuto da entidade fechada, garantindo-se, no mínimo, 1/3 das vagas, né, para representantes de participantes e assistidos. E a quantidade de membros do Conselho Deliberativo vai ser definida considerando-se o número de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem como o montante dos respectivos patrimônios. Quando é uma entidade fechada com patrocinador público, existe lá uma particularidade que é o seguinte, o máximo de conselheiros no Conselho Deliberativo vai ser de 6 membros e a composição tem que ser paritária. Aqui não tem história de 1/3 dos membros dos participantes e assistidos, representantes dos participantes e assistidos. Aqui a metade, ou seja, se forem 6, 3 serão representantes de participantes e assistidos, ok? Então aqui está assegurada a paridade, tem também aquela peculiaridade de que no Conselho Deliberativo o presidente do conselho vai ser escolhido dentre os representantes indicados pelos patrocinadores, né? E cabe a esse presidente, além do seu voto de qualidade. No caso, tá, das entidades fechadas com patrocinador público, nós acabamos de ver que tem que ter um máximo de 6 membros e a composição tem que ser paritária, metade dos patrocinadores, metade dos participantes e assistidos. A FUNPRESP, quando ela, né, é criada, na verdade, a lei que autoriza a criação já prevê a obediência a esse aspecto, tá? Que é uma composição paritária e cada conselho deliberativo, né, em cada FUNPRESP, vai ter, né, 6 membros. Então, optaram que o conselho deliberativo tivesse o máximo de membros previsto na Lei Complementar 108. Vamos lá. No caso do Conselho Fiscal, nas entidades fechadas em geral, conforme previsto na Lei Complementar 109, a composição do Conselho Fiscal vai ser prevista em estatuto, assegurando-se um mínimo de 1/3 de vagas para, né, representantes de participantes e assistidos. E a definição da quantidade de componentes do Conselho Fiscal considera o número de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem como os montantes dos respectivos patrimônios, tá? Dos patrocinadores e instituidores. Até porque nós temos possibilidade de entidades multipatrocinadas. No caso de entidade fechada com patrocinador público, que é o que nós temos particularizado lá na Lei Complementar número 108 de 2001, diz que o máximo de membros vai ser 4. A composição também é paritária. Se forem 4, 2 dos assistidos, participantes e assistidos, 2 dos representantes dos patrocinadores. E aí a presidência do Conselho Fiscal vai ser ocupada por um representante dos participantes e assistidos, que vai ter, além do seu voto, o voto de qualidade. Bom, no caso das FUNPRESP, que são entidades fechadas com patrocinador público, esse patrocinador é a União, né?
Então, vai ter que ter uma composição paritária, 2 dos participantes e assistidos e 2 dos patrocinadores, tá? E vai ter 4 membros. A Lei Complementar 108, que trata, né, da organização aí das entidades fechadas com patrocinador público, diz que vai ter um máximo de 4 membros. E quando autorizada a criação da FUNPRESP, se prevê na lei que autoriza a criação das entidades, que os conselhos fiscais, né, um para cada FUNPRESP, vai ser formado por 4 membros. Bom, a diretoria executiva. A Lei Complementar 109, ela não detalha a composição da diretoria executiva para as entidades fechadas de previdência complementar, mas a Lei Complementar 108 diz que nas entidades fechadas com patrocinador público, essa diretoria vai ter um máximo de 6 membros e a quantidade de diretores vai depender do patrimônio da entidade, do número de participantes, inclusive assistidos, e vão ser, né, os diretores vão ser nomeados pelo Conselho Deliberativo. E aqui lembrar que se tem previsões, no caso de ex-diretores, de impedimento de que ele preste serviço nos 12 meses seguintes ao do afastamento da diretoria. Ele não pode prestar serviço para entidades financeiras utilizando as informações privilegiadas que ele detém, tendo em vista a sua condição anterior de diretor, tá? No caso, tá, da diretoria executiva das entidades fechadas, né, a Lei Complementar 108 prevê um máximo de 6 membros, não é? No caso da diretoria executiva das FUNPRESP, a lei que autoriza a criação das fundações, diz que as diretorias executivas vão ser compostas no máximo por 4 membros. Então, dentro do limite que é dado na Lei Complementar 108, tem uma diretoria com no máximo 6 membros. Ao se autorizar a criação da FUNPRESP, se teve aqui a definição de que a diretoria da FUNPRESP, de cada uma das FUNPRESP do Executivo, né, do Legislativo, do Judiciário, vai ser formada aí por 4 diretores nomeados pelos conselhos deliberativos também, tá? Bom, plano de benefício. Existe aquela obrigatoriedade de manter os institutos. No caso das entidades abertas, tem que ser garantida a portabilidade de recursos e o resgate. Resgate esse que é total ou parcial. No caso das entidades fechadas, é obrigatório que o plano de benefício garanta a portabilidade, resgate, esse resgate quando acontecer é total, benefício proporcional diferido e autopatrocínio. A formalização no âmbito dos planos de benefício é feita nas seguintes condições. A gente sabe que entidades abertas podem ter plano individual ou coletivo. Quando o plano é coletivo, significa que uma pessoa jurídica firma, né, um contrato junto a uma entidade aberta para atender, né, vários indivíduos direto ou indiretamente a ela vinculados. Então, ao, né, firmar esse contrato, tá, se está formalizando um plano coletivo. Então, um contrato entre a pessoa jurídica e a entidade aberta. No caso das entidades fechadas, o patrocinador, ele firma um convênio de adesão, tá, para cada plano de benefícios. A fiscalização das entidades abertas de previdência complementar está a cargo da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada no ano de 1966 pelo Decreto-Lei número 73. No caso das entidades fechadas de previdência complementar, a fiscalização está a cargo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, da Previc, que é vinculada ao Ministério da Previdência Social e foi criada a Previc pela Lei 12.154, de 23 de dezembro de 2009. A fiscalização, então, das entidades fechadas é a Previc. Quem fiscaliza as FUNPRESP na condição de entidades fechadas, que elas são, é a Previc. A regulação das entidades abertas é feita pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, e das entidades fechadas é feita pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar.
ele substituiu, na verdade não é que substituiu, é a nova denominação do antigo Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Por isso que em aula anterior eu falei em Conselho de Gestão. Na verdade, o que era o Conselho de Gestão, hoje é denominado Conselho Nacional de Previdência Complementar. A regulação das entidades fechadas, ela é feita, né, pelo atual Conselho Nacional de Previdência Complementar, antes Conselho de Gestão, e vocês vão encontrar resoluções, tanto, né, do Conselho de Gestão, como hoje, tá, do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, vocês têm resoluções importantes que vocês devem se ocupar dela. Essa resolução número 12, que trata, né, do instituidor, a número 4, que trata do impedimento do ex-diretor, a número 6, que define portabilidade, resgate, benefício proporcional, diferido, autopatrocínio e os requisitos para a utilização desses institutos. A resolução número 6, que fala da formalização de processos, né, de estatuto, regulamento de plano de benefício, convênio de adesão, tá, e alterações de estatutos, planos de benefício. A resolução número 10, tá, que trata de contratação de seguro quanto a riscos atuariais decorrentes da concessão de benefícios devidos em razão de invalidez e morte. Tem a resolução número 12, que trata de transferência de empregados, participantes de plano de benefício, de entidade fechada para outra empresa, né, do mesmo grupo. Temos a 16, tá, que fala das modalidades dos planos de benefício, benefício definido, contribuição definida, contribuição variável. A 18, a 23, então quem estiver estudando para fazer prova onde se cobre previdência complementar, tem que dar uma olhada nessas resoluções, ok? Tá? Aqui são já resoluções emanadas do Conselho na sua nova denominação, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Algumas apenas modificam resoluções já existentes anteriormente, ok? Então, nós vamos encerrar aqui. Na nossa próxima aula, estaremos tratando da fiscalização das entidades de previdência complementar. Até lá!